Bom dia, irmãos. Graça e paz. Aleluia. Você seja aumentado no conhecimento de Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui ao que temos trabalhado, em todo esse mês. Capacitação dos filhos, na ação do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, nesse poder de Cristo redentivo e na ação do poder do Espírito, que vai nos capacitando dia após dia a vivermos nessa terra, nesse mundo, nesse sistema, mas não sozinhos, amém? Amém? Você não está só, você tem a companhia do Paracletos, amém? Essa palavrinha, ela significa não apenas consolador. Diga comigo, não apenas consolador. Essa palavra no grego significa aquele que está ao lado. Amém? Ele está ao nosso lado, mas ele não é apenas nosso consolador. Ele também é o nosso defensor, amém? Essa palavra se encaixa que no tribunal nós temos um defensor. Lembra que Jesus é o nosso defensor? Amém? O juiz, ele julga todas as coisas, mas o nosso defensor, Cristo, ele está ali para nos defender com aquilo que ele mesmo fez, com aquilo que ele mesmo realizou. Amém? Glória a Jesus, isso é poderoso, maravilhoso, tremendo, assim como ele o é. Glória a Jesus. Nós estamos, hoje aqui eu vou partir para a finalização de 3 domingos seguidos, falando sobre aquilo que nós começamos lá no ponto 1, lá em Atos capítulo 1, verso 8, que é o Espírito nos capacita para uma nova identidade. Então nós compartilhamos isso no primeiro domingo e no segundo domingo nós compartilhamos no passado, o Espírito nos capacita para uma vida que impacta outros. Amém? E hoje eu gostaria de dizer, se o Espírito nos dá essa identidade, é o que nós vamos trabalhar, inclusive, a partir do domingo que vem. Não é isso? A identidade de filhos. Hoje nós estamos no livro de Marcos, capítulo, acho que é 10 e 11, se eu não me engano. 8, 9, 10 e 11, eu acho que é isso mesmo. E nós estamos sendo trabalhados durante todo esse mês de junho. Estamos finalizando esse mês de junho, mas Deus continua operando em nós, amém? Através do seu Espírito. E hoje eu gostaria de dizer, ou retomar, da onde nós praticamente finalizamos, no domingo passado. Diga comigo, a mensagem é simples e direta. Amém? A mensagem do Evangelho é simples, assim como ele é. Assim como Cristo é simples, mas ela também é direta. Diga comigo, eu fui regenerado. Diga para o seu irmão, você foi regenerado. Diga mais uma vez com fé para o seu irmão, diga, você foi regenerado. O que isso significa? Talvez você pergunte, Sérgio, o que isso significa? É que você, meu irmão, eu e você, isso vai definir quem você é. Amém? Isso define quem nós somos. Você, como o apóstolo Paulo mesmo diz, eu não sou o que eu fui um dia. Talvez você ainda não seja o que você quer ser. Mas uma coisa certa, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Amém? Nós somos o que somos pela graça do Cristo. Então, isso define quem você é. Diga, regenerado. O que significa isso? Talvez você me pergunte. Regenerado é um adjetivo que descreve algo, alguém que foi restaurado, reconstruído ou reformado. Amém? Você foi restaurado, você foi reformado. Amém? Você ainda está nesse vaso de barro. Amém? Nós acabamos de cantar uma canção que diz que ainda que esse homem exterior se desgaste, ainda que esse corpo, está desvanecendo, ficando mais fraco, contudo,
o homem interior, amém? Diga, o homem interior se renova dia após dia. Isso é poderoso, meu irmão, porque nós ainda estamos nesse vaso de barro, como diz lá em 2 Coríntios 4. Ainda é esse vaso de barro. Porém, a excelência está lá dentro, amém? O Cristo está dentro. E dentro da onde? Onde que Cristo está, irmão? Diga assim, Cristo está e habita no meu espírito. Diga no meu espírito. Diga no meu espírito. Por que você fica falando isso o tempo todo? Porque se a gente não aprender a lidar da maneira correta, dentro da visão daquilo que Cristo realizou, nós continuaremos tendo uma visão míope ou até mesmo uma cegueira espiritual com respeito àquilo que nós precisamos viver e nos apropriar. Por quê? Porque Deus não habita. Diga, Deus não habita. Se eu estiver falando alguma heresia, meu irmão, depois você me diz. Depois você pode me procurar, se você tem, né, algo que você consiga me mostrar ou me trazer para a gente compartilhar, sentar, conversar, eu estou aberto. Mas eu entendo que Deus não habita na nossa alma. Deus habita no nosso espírito. Então, a partir desse ponto, base, se Deus habita no meu espírito, aonde eu me relaciono com profundidade com Deus? Aonde eu me relaciono com profundidade com Deus? É verdade ou não é? Mas nós temos e tantas vezes nos comportamos segundo a nossa alma. E isso às vezes vai definir que nós não temos entendido o que é regeneração. Isso implica, irmão, na nossa jornada, da nossa vida. Isso não significa a gente não ter luta, não ter problema, não ter dificuldade. Não é nada disso. O que eu estou afirmando e pregando não tem nada a ver com triunfalismo, mas tem a ver com triunfar. São coisas diferentes. Eu não triunfo quando eu estou bem, eu triunfo por aquilo que Cristo realizou. Eu não me comporto, sabe, de uma maneira extremamente extravagante, porque hoje eu estou muito feliz que a minha saúde está boa, minhas finanças estão boas, minha casa está tudo bem, minha família está tudo bem. Então, Cristo só serve para aqueles que estão bem. Para aqueles que estão mal, Deus não serve. Isso é um equívoco, sim ou não? Óbvio que sim. Esse termo indica que é alguém que passou por um processo de renovação para recuperar, diga recuperar, sua forma. Isso pode ser na saúde, isso pode ser na moralidade, sabe, que nós temos em Cristo Jesus. E eu gostaria de mostrar para você, de uma forma simples, de que maneira isso às vezes se dá dessa regeneração. Por exemplo, na forma biológica, na medicina, refere-se a tecidos e órgãos que se refizeram. Você já viu, você já teve alguma experiência de ter uma parte da sua pele, talvez, sendo arrancada, e de repente foi feito algum tipo de implante e você vê aquela pele sendo regenerada? Quantos já tiveram isso, nunca viram? Isso é real. Hã? Muitas vezes não precisa de implante, biologicamente, né, doutor? Nós estamos ali com o doutor aqui, que pode nos dar uma aula sobre isso, né? Isso é algo, irmãos, por exemplo, o meu ligamento cruzado anterior, ele foi tirado de trás da minha orelha para fazer uma reconstituição no meu ligamento. Isso é algo que foi o quê? Regenerado. Me deu uma condição, uma capacidade daquilo que eu tinha perdido. De uma forma moral, descreve uma pessoa que mudou de vida. Quantos daqui mudaram de vida? Amém? Você pode olhar aqui para nós e dizer, meu irmão, ali estou vendo alguém que mudou de vida. Isso é regeneração. Por isso que muitas pessoas ainda ficam atrapalhadas, porque elas olham, nós continuamos nesse corpinho, não mais dos 18.
nem dos 28, e nem assim vai. Mas nós continuamos agindo, às vezes, entre aspas, né, no nosso proceder, de forma normal, trabalhamos, estudamos e tal. E a pessoa diz: o que mudou? O que mudou não está meramente no que está fora, mas sim no que está dentro. Então, a nossa regeneração começa na moral daquilo que Deus restaurou em nós. Nossa visão, nossa boca, nossos ouvidos. Amém? O mundo dos sentidos, de uma forma geral. De uma forma da religião. Traz com que, nesse contexto espiritual ou cristão, refere-se a quem passou pelo novo nascimento. Amém? Por isso que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de... Porque quem não nasce de novo não pode ver o quê? Só tem como atingir, ver reino. E não é visível. É pelo novo nascimento. Amém? Também por aquilo que Deus faz. Ele nos purifica. Amém? O que eu acho lindo... Canso de falar isso com vocês, não vou me cansar. No Salmo 51, Davi vai dizer: Senhor, que a tua ação é como um sabão de uma lavandeira, que vai limpando aquela roupa encardida, sabe? Vai se tornando limpo, 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 limpo. Aí ele chega, cara ousado. Sabe por que precisava de ousadia? Davi, meu irmão, antecedeu Jesus 1000 anos. Mas ele já cria numa redenção, ele antecipou essa redenção para a vida dele. Ele vai dizer assim: Senhor, o teu sangue, a tua vida, ela me lava a ponto de eu ser mais alvo do que a branca neve. Amém? Às vezes nós continuamos nos olhando com as lentes que o inferno quer que a gente se enxergue. Você não presta, você não serve. Davi disse: eu sei. Salmo 51, salmo de confissão. Salmo 32 é um salmo de confissão. Mas ele sabe em quem ele estava crendo. Amém? Como diz a palavra já no Novo Testamento: eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em... É poder de Deus que opera na nossa vida. Amém? De uma forma que 1 Coríntios 6,11... Pode projetar aqui para mim, por favor? 1 Coríntios 6,11. Assim fostes alguns de vós. Você vai ver o que ele está falando nos versos anteriores. Pessoas que tiveram comportamentos, né, como muitos de nós aqui já tivemos, reprovados. Mas olha, a Bíblia diz assim: assim fostes alguns de vós. Contudo, vós fostes lavados. Diga lavados. Diga santificados. Diga justificados. Então você foi lavado, você foi santificado e você foi o quê? Justificado. Em nome de quem? Do Sérgio. Tudo resolve. Em nome do Senhor Jesus Cristo e no quê? No Santo e no Espírito Santo de nosso Deus. Parceria poderosa. Jesus e o Espírito Santo. Nós podemos ver também a questão da regeneração, por exemplo, na sustentabilidade do meio ambiente. Por que eu estou fazendo essas menções? Para que você tenha, sabe, clareza que Deus, Ele restaura todas as coisas, irmãos. Até a natureza, como diz lá em Romanos, será o quê? Completamente regenerada. Porque essa terra, se você não sabe, só começou a dar abrolhos, só começou a dar ervas daninhas quando o homem pecou. E tudo tem que voltar para como era antes. Por isso que o leão vai comer junto com quem? Com o cordeiro, irmão. Não parece que não tem nexo nenhum. Porque Deus vai controlar e organizar de uma forma mais ampla e definitiva todas as coisas. Não que Ele não controla. Então, dentro dessa sustentabilidade, representa sistemas que foram revitalizados e voltaram a ser produtivos e saudáveis. Amém? Alguns nomes podem aparecer como restaurado. Por isso tem gente que diz aí: fala aí, vaso restaurado. Fala aí, vaso renovado. Recuperado do Senhor. Reconstituído, reabilitado. Posso ouvir um amém? Agora preste atenção nesse versículo, irmão. Eu falei para vocês que eu daria para vocês, se é que você não tem, eu sei que algumas pessoas já têm
compreendido, já tem entrado dentro desse entendimento. Mas eu quero trazer aqui uma base, se eu posso dizer, bíblica, teológica, né, que vem da filosofia. Porém, olha o que diz Provérbios 20, 27. Por favor, projete ali para que os irmãos acompanhem. Você está com a sua Bíblia, abra. Provérbios 20, 27. Qual é a senha que eu quero dar a vocês? Como eu disse, se é que você não tem. Quer dizer, você tem, talvez você só não saiba qual é, ou não está sabendo utilizar. Olha o que diz Provérbios 20, 27. Eu vou ler aqui na minha versão, não sei se está um pouco diferente, mas você acompanha ali. Cadê? O espírito do homem, ali diz assim, né? O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Vou ler aqui na versão, se eu não me engano, é a King James. O espírito do homem é a lâmpada que esquadrinha todos os mais íntimos do ventre, das suas entranhas, do mais profundo. Vou repetir. O espírito do homem é a lâmpada Como então Deus age em nós? Pelo nosso é o espírito que é a lâmpada do Senhor. Não é a sua alma que clareia as coisas. O que clareia as coisas é o espírito que mostra tudo que está no seu mais íntimo do seu ser. Qual é a distinção? O espírito é colocado, escute, como canal direto. Diga canal direto. Não é necessário ter mais um intercessor. Ele é o nosso intercessor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todos o mais íntimo do ventre. O espírito é colocado como canal direto de iluminação e sabedoria que vem de quem? De Deus. Algo que vai além do intelecto humano. Por isso, algumas versões, irmãos, quero dizer para você, se você quer uma versão mais fidedigna, aquilo que Deus está querendo, sabe, ou querendo nos mostrar, segundo alguns estudiosos, por isso que é King James, significa o rei James. Esse foi um homem que foi extremamente, a sua tradução, ela é muito próxima a todo o original. Já leva o nome de rei, né? Já vai, né, organizando muitas coisas. E a Bíblia vai então nos mostrar que isso vai além do nosso intelecto humano, significa da nossa alma. Amém? Posso ouvir um amém? O significado a alma processa o conhecimento humano, mas é o espírito que recebe a revelação divina. Vou repetir. A alma processa. Alma, diga mundo dos sentidos. Diga visão. Diga audição. Diga paladar. Diga tato. Qual que faltou, gente? E olfato. Olfato, na verdade, aqui não. Aqui. Isso é o mundo dos sentidos, amém? Você pode achar que isso é uma besteira. Vou te dizer, não é uma besteira. Olha o que a Bíblia diz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será... Que olhos é esse que a Bíblia está falando? É os olhos do Espírito. Você tem olhos espirituais para ver. Por isso a Bíblia diz que muitos têm o quê? Uma trave na sua visão. É como se fosse uma tora. Põe uma tora. Imagina essa coluna aqui ó, na minha frente. Você consegue ver alguma coisa? Óbvio que não. A Bíblia vai dizer assim, rapaz, você está querendo reclamar do cisquinho que está no olho do irmão, enquanto tem uma trave no seu. Uma tora na sua frente. Por quê? Você não está enxergando pelos olhos do Espírito, mas você está enxergando pelos olhos da alma. A alma faz parte? Diga, faz. Por isso ela precisa ser renovada. Romanos capítulo 12 diz que a gente precisa o quê? Renovar a nossa
Agora é a mente natural que precisa entrar debaixo da conformidade da mente de Cristo, da mente espiritual que nós recebemos. Irmão, eu sei que eu posso dizer algumas coisas que pode parecer uma heresia, mas deixa eu te falar uma coisa. Assim como você tem uma alma natural que tem um consciente ou um subconsciente, sim ou não? Você acha que você, no teu espírito, você tem registros também? Posso te dizer, tem. Você tem registros no seu espírito. E é isso que te capacita no meio da luta e da guerra. A gente olha para a Bíblia e a gente fala, como é que esses homens conseguiram? Como é que essas mulheres conseguiram? Uns venceram mesmo antes dessa regeneração do Cristo neles. Você imagina depois de que alguém tem agora a nova vida de Cristo nessa pessoa. Somos nós. Amém? Significa que essa ação do Espírito é o nosso Espírito que recebe a revelação divina e funciona como um farol de Deus dentro do homem. Quando você recebe revelação de Deus, você recebe dentro do teu espírito. Meu irmão, ninguém para alguém que recebe uma revelação no seu espírito. Aí tu vai entender, Paulo, cara, nunca vou chegar lá. Vai mesmo não. Pensando desse jeito, para mim, o viver e o morrer é... Se a gente não consegue morrer, como é que a gente vai conseguir viver? Ele estava dizendo, a minha morte só significa uma coisa, debaixo do propósito que o Eterno me deu. Libação é uma oferta. Eu me sinto honrado por morrer por Cristo. Meu irmão, isso não vai caber na nossa mente natural. Eu me lembro de uma mulher que teve o seu filho assassinado. E a oração dela, pasme, e não pense que essa é uma mulher louca. Ela fala, Senhor, se tu quiseres levar mais algum filho meu, no propósito, o Senhor pode levar. Porque o filho morreu injustamente. Mas ela dizia, ele estava te servindo. É uma honra poder perder desse jeito. Alguém que está assim não perde, ganha. Você não vai conceber isso na sua alma. A sua alma vai querer sempre te livrar disso. A minha também, tá, gente? Sempre nos livrar disso. Mas se Deus pensasse como eu e você, que achamos que o nosso amor é fantástico como pai e mãe, Ele não tinha entregue Jesus para morrer por nós. Abraão não tinha amarrado o menino Isaque para ser ali como sacrifício. Está compreendendo? Que essa revelação não está na alma, ela não está apenas numa área de iluminação, de capacitação. Eu enxergo, você não enxerga. Não é isso. Então, o significado da alma processa o conhecimento humano, mas o Espírito que recebe a revelação divina funciona como um farol de Deus dentro do homem. Por isso eu gosto tanto do Salmo 36, verso 9. Pois em ti está a fonte de vida. Graças à tua luz somos iluminados. É na tua luz que conseguimos ver. Amém? Meu irmão, você estava tão perto da luz, mas você nunca enxergou ela. Porque a luz estava fora. Mas quando a luz entrou, irmão. Entende? Quando a luz entra, ilumina tudo. Tuas fraquezas já não são mais vistas como alguém que diz, miserável homem que sou. Diz, ei, eis que Cristo está se cumprindo agora na minha vida. Que as minhas lutas nas minhas entranhas não serão suficientes para me separar deste amor. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Se essa iluminação estiver aqui, tem dia que você vai dizer, estou vendo nada. Exatamente. Você vai precisar ver com os olhos do Espírito. Peça a Deus, abre meus olhos espirituais, Senhor. Aí tem gente que fica. Irmão, não estou falando disso, irmão. Estou falando da iluminação, do Espírito de Deus, da revelação no teu interior.
no mais profundo do teu ser. Diga comigo, por favor, eu preciso e dependo do Espírito. Eu não gosto de falar só que preciso, porque tem hora que a gente precisa, tem hora que a gente acha que não está precisando, né? É verdade ou não é? Se você vai... Hoje não tem mais isso, né? Mas é muito difícil alguém que vai pagar um ônibus com dinheiro ainda. Não, nem existe mais. Nem pode. Me perdoa, irmão, eu quase não ando de ônibus faz um tempo. Mas não é porque... é porque eu me locomovo muito por transporte de metrô, né? Eu não costumo pegar ônibus, então não pode mais. Mas antigamente, se você fosse lá, o ônibus custava... Ih, rapaz, tinha época lá... Na época de alguns, aí eram alguns centes, alguns centavos, alguns... Aí, 75 centavos. Aí, pô, de repente, se você chegava, né, com R$ 1 para pagar, se era 75 centavos, quanto tinha que ter de troco para você? 25. Mas, às vezes, o trocador falava assim, pô, rapaz, eu não tenho 25 centavos. A maioria dizia, tá bom. Mas quando você chegava com 50, faltando 25, era 75, não, né? Quanto que é que vocês falaram? Digamos, chegou com 50 centavos, faltando 25, o que acontecia? Desce aí, rapaz. Passa por baixo, dá o teu jeito. Olha só, gente. Não é sobre precisar ou não precisar. Eu gosto mais de depender. Eu não apenas preciso, eu dependo do Espírito. Isso define como você vive. Isso vai definir como você vive. Preste atenção aqui, por favor. Sem o Espírito, vida cristã pesada. Fé inconstante. Lembra que diz lá em Tiago? Não pense, ó homem. Homem de quê? Não fala, é aquela outra passagem que diz da inconstância. Que alcançará alguma coisa de ânimo dobre. Significa de quê? Inconstante. Uma hora eu penso isso, outra hora eu penso aquilo. Não, eu penso na luta, na guerra, isso aqui. E mesmo quando estou na abundância, eu continuo pensando isso. Mas na abundância é mole. Eu quero ver você lidar com as lutas e as guerras pensando a mesma coisa aqui. E eu não estou te falando de ser forte na tua mente, positiva. Isso o mundo ensina. Isso a neurolinguística, que é boa, ensina. E tem muita gente que tem tido sucesso atrás de sucesso. Embora, como Saulo falou no outro dia, é muito mal compreendido a palavra sucesso, né? Que seria sucessor, seria legado. Mas ok, o sucesso que esse mundo quer dar. Então, sem o Espírito, vida cristã pesada, fé inconstante. Por isso que eu amo quando lá em 1 João diz que os teus mandamentos não são penosos. Meu irmão, tu não vai achar que eu sou mais forte do que você só porque eu quis ser mais forte. Eu sou mais forte, e não é do que você. Eu sou mais forte do que o eu mesmo, o Sérgio, porque Cristo me faz mais forte. E eu me aproprio da palavra. Então, não me importa se você, sabe, escute, por favor, isso com carinho. Não me importa se você está vendo o meu sofrimento. O meu Cristo vê meu sofrimento. Ele vê meu choro quando ninguém vê. Você não está lá a todo momento, eu não estou lá a todo momento. Eu não vejo as suas angústias, eu não vejo o seu sofrer. Mas eu vejo uma coisa, e tenho certeza, que Ele está lá conosco. Mais do que Ele está lá, o Paracleto está ao nosso lado, mas também Ele é o ajudador dentro de nós. E Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Amém? Por isso que eu olho para algumas pessoas, eu falo, ô meu irmão, quanto que você é uma inspiração. Muitos de vocês são inspiração para mim. Como dizia a música da nossa pastora Ludmila. Se você não desistir, é para mim inspiração. Quando você não desiste, você me inspira. Cara, debaixo dessa luta eu tinha desistido, mas você não desistiu. Você está dizendo assim para mim, você também não tem essa chance de desistir.
Se teve um homem que podia ter algumas desculpas para desistir, eu não tenho dúvida. Eu não estou falando nem de Jesus. Estou falando de Jó. Se você sofreu mais do que Jó, você está liberado para ir para casa hoje sem precisar escutar o resto da ministração. Agora, com o Espírito, diga com o Espírito. É com o Espírito de Deus no meu espírito, ou sem estar no meu espírito. Agora, com o Espírito de Deus no meu espírito, diga vida viva. Meu irmão, tem uma vida pulsante dentro de nós. E essas pessoas precisam ver lá no seu trabalho. Eles não podem apenas saber que você é uma pessoa legal. Você vai ter que, de alguma forma, com a tua vida, mostrar que tem uma vida que está além do natural. Existe uma vida de Deus. E hora linda para mostrar isso é quando você está na pressão, na guerra. Parece que tudo caiu, o mundo ao teu redor caiu. E você está lá o quê? Firme e inabalável. Eles vão dizer como? Já fiz terapia, continuo fazendo e não consigo chegar nesse lugar. Você vai dizer, isso não tem nada a ver. Não desprezando a terapia, né, Rafa? Graças a Deus pelas psicólogas, por todas as profissões. Cada uma delas tem a sua função, a sua necessidade. Mas é por causa da estrutura interior que tem sido feita. Vida viva. Diga testemunho poderoso. Meu irmão, você é um testemunho poderoso. Creia quando você anda pela rua. Lembra que eu te falei domingo passado? Um GPS espiritual em cima de... Filho. Os demônios, pega, arrebenta agora. Não dá. Tem alguma coisa protegendo eles. Tem alguma coisa que cobre ele. Tem uma coisa que guarda ele. Ah, mas tem gente que morre e é crente. E o que tem a ver morrer ou não morrer? O problema não é morrer ou não morrer. O problema tem a ver com o propósito. Porque mais cedo ou mais tarde, uns morrem de morte natural, outro pode morrer de, sei lá, né, morte morrida. E assim vai. Igreja, irmãos e irmãs, eu gostaria de chamá-los a refletir. Você tem vivido como filho regenerado? Eu não estou perguntando das tuas lutas e nem você precisa perguntar das minhas. Embora eu acho que isso é comunidade. É a gente se interessar pela luta do outro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se a gente for lutar, a luta que ela está vivendo, ele está vivendo na alma, você vai padecer. E você não vai conseguir resolver. Não é à toa que em alguns momentos Jesus disse, ô homens de pequena fé, por que vocês não puderam expulsar o demônio? Porque faltou o quê? Oração. Aparece jejum ali, mas eu quero te dar uma instrução, não querendo quebrar o princípio do jejum. Não é o jejum que liberta ninguém. O que liberta alguém é uma comunhão de intimidade com Deus. Por isso, oração, ela nos liga, eu vou chegar lá já já. Eu gostaria que você refletisse, se eu pudesse refletir. Você tem vivido como filho regenerado? Ou apenas alguém que frequenta a fé cristã? Eu frequento. Tem hora que eu consigo resolver isso, frequentou. Outra hora, você não consegue resolver isso, porque você é só um frequentador da fé. Agora, quando a fé está dentro de mim e de você, ainda quando tudo se desaba ao nosso lado, a fé continua firme. Por isso, se a gente tentar compreender isso naturalmente, Paulo dizendo, combati o bom, completei a carreira. Como ele completou a carreira? Ele morreu, gente. Como é que alguém pode honrar a Deus morrendo? Afinal de contas, vocês sabem que todos os apóstolos morreram mortes extremamente... Exceto João, né, que vai para a ilha de Patmos e fica lá, né? Todos os demais outros discípulos de Jesus, apóstolos, morreram mortes terríveis. Terríveis. Ai, mas assim, irmão, lembra que nós falamos de Pedro semana passada?
o medroso. Embora ele era impetuoso, mas ele foi medroso na hora que o cerco apertou. E Jesus tinha dito para ele que ele faria isso. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando Jesus vai restaurar ele lá em João capítulo 20, se eu não me engano. Jesus faz aquelas perguntinhas, tu me amas, Pedro, e tal, você já sabe. Jesus está fazendo uma restauração na vida de Pedro, que também você já aprendeu sobre isso. E Jesus disse, vai chegar um tempo, na verdade, profetizou isso antes, né? Se eu não me engano. Vai chegar um tempo aonde vão te tomar pela mão e vão te levar para um lugar onde você não quer ir. Sabe o que significa isso? Amadurecimento. Eu não quero ir, mas é necessário, eu vou. Lembra de Jesus? Pai, se possível, mas contudo, a vontade não é feita na alma, a vontade é feita no espírito. A alma dele queria, você também e eu também. Para isso a gente precisa ter um firme, entendimento espiritual no nosso espírito de revelação. Por que isso? Isso te glorifica como, Senhor? Todo mundo está vendo derrota, eu estou vendo vitória. Todo mundo está vendo caos, eu estou vendo restauração. Amém? Qual é o desafio? Busque hoje, diga hoje, uma vida dependente do Espírito Santo. Ele não é só necessário, ele precisa ser algo que nós precisamos depender. Amém? Colossenses 3:1. Portanto, visto que fostes do quê? Ressuscitados com... Se eu morri com ele, meu irmão, na identificação da sua morte, eu também sou o quê? Ressuscitado com Cristo. Olha o que a palavra diz. Buscai o conhecimento do... Que conhecimento do alto é esse? Onde Cristo está sentado o quê? À direita de Deus. Não é só uma posição. Amém? É um governo. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas o quê? Terrenas. Nós acabamos de ler ontem. Marcos 8:33. Jesus dizendo que era necessário que ele fosse e morresse. A Bíblia diz que Pedro chamou à parte, você conhece isso, está lá em Mateus 16 também, e o censurou, ou fez isso com veemência. Não foi um jeitinho, assim, tão... Eu talvez consiga entender. Já vou chegar aí já, pode deixar aí, por favor. O verso... Isso é o que você falou? 8:33, né? Beleza, isso mesmo. Pode deixar aí, por favor. Jesus, ele dizendo isso para os discípulos. Olha o que é pensar nas coisas do alto. Preste atenção. Verso 33. Depois de Pedro censurar. Mas Jesus virou-se e olhando para os... Jesus olha para quem? Ele olha para o discípulo, mas responde para Pedro. Como é que é isso? Mas o problema não era Pedro? Por que não olhou só para Pedro? Porque ele também era o mais afoito para se expor. Mas todos os demais dançavam a mesma música. Então Jesus, olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo, sai de diante de mim, o quê? Satanás, porque tu não compreende as coisas de Deus, mas sim as humanas. Deixa eu ler aqui. Está na King James já ali, né? Mas tem outra versão que vai dizer assim, você só cogita, das coisas terrenas. Ok. Nem aqui o ponto, não. Quer dizer, dizendo assim, faz de mim, Satanás, pois tu não compreendes, né? Ou cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens, as coisas humanas. Verso 33 ainda. A tentativa de Pedro, irmão, era dissuadir Jesus de ir para a cruz. Essa era
aquilo que Pedro estava tentando dissuadir Jesus. Tu não precisa disso. Tem hora que a gente quer ajudar os irmãos dizendo: irmão, você não precisa passar por essa guerra. Não está completa? Pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições. Preste atenção, irmão, por favor. Cogitas. Desculpa, um pouquinho antes. Pedro está tentando dissuadir, né? Fazer com que Jesus não fosse para isso. Isso pareceu com o quê? Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, 13. Era Satanás dizendo: não é necessário você fazer isso não, rapaz. Quando ele teve fome, assim, cara, transforma essa pedra em... Quando ele estava no cume lá, ele falou assim: atira, dará ordem aos anjos para que ele te guardem. Levou ele ao pináculo lá do templo, né? E falou para ele, né, se render. Ó, tá vendo esses reinos? Se tu prostrado, sabe, me adorar, tudo será teu. É a tentativa de nos, como é que fala? Nos, né, tentar, nos suadir, né, seduzir, a fazer o quê? Não precisa fazer esse caminho, não. Tem um mais simples, tem um mais fácil. Você pode fazer essa rota aqui, ó, cortar o caminho. Era sutil. E era exatamente, irmãos, por isso que Jesus usa a expressão para Pedro: rapaz, sai de diante de mim, Satanás. Pedro não está necessariamente falando isso. Jesus não está falando necessariamente isso para Pedro. Ele está fazendo uma denúncia espiritual. Assim como Satanás, tu só cogita das coisas do homem, tu quer a glória dessa terra. Por isso que pessoas infladas do ego, elas querem os aplausos, elas se sentem. Você quer mexer no ego de alguém, artisticamente, como disse lá o nosso irmão Paulinho, de Jesus, que foi o travesti, eu não sei quantos viram isso. Que os irmãos, eles entrou numa igreja, tem toda uma história, eu não vou contar, começaram a dizer: canta, canta, e ele todo travestido. Ele falou: rapaz, se tudo que um artista quer é ser exaltado. E ele ficou todo inflado, mas olhava para si e falou: como que eu posso? Diz ele, com uma calcinha apertada assim, cheio de não sei o quê, uma blusinha de onça, cheio de strass, como é que fala isso? É strass? Essas pedrinhas, não é isso? Brilhosa, e ele subiu. Quando ele levantou, meu irmão, e ele pisou, sabe, no palco. Ah, é verdade. Ele falou que não subiu porque ele ouvia do pai, sobretudo do pai, o altar e tal, era santo. Ele falou: não sou. E ele foi quando ele começou a andar, quando ele deu o primeiro passo, ele foi que Jesus libertou ele. Meu irmão, quantos anos de oração do pai e da mãe? Quantos anos aquele homem vendo aquele filho daquele jeito? Meu irmão, esse testemunho me abalou geral. Foi Jesus, Jesus, Jesus. É lindo contar o testemunho, mas eu duvido que você queria passar por ali, irmão. E nem eu. Deus da glória. Mas, e Jesus repreende. Observe a repreensão. Cogitas, o verbo grego refere-se à disposição de mente. Preste atenção aqui, ó. Fica comigo aqui. Estamos caminhando aqui. Disposição de mente, a direção do pensamento. Olha como a sua alma é perigosa, e a minha também. A mente de Pedro corria em direção contrária dos propósitos de Deus. Às vezes a gente quer ajudar, mas a nossa mente, ela corre contrária ao propósito de Deus. É sobre isso que eu estou falando, que a gente não pode o tempo todo estar operando na alma. A alma é importante, é bom sentir, mas quando não sente, Deus continua. Quando eu não estou vendo,
Deus continua vivo, real, poderoso, governando todas as coisas. Eu já contei isso aqui, só para elucidar, para você ter a clareza. Eu me lembro a situação que o nosso irmão passou, genro da nossa irmã Zilda, Diego, casado com a sua filha Fernanda. Quando teve o caiu, desmoronou. Ai, ai, ai. E aí houve uma situação no momento que umas pessoas foram, no meu ponto de vista, almático, do jeito que eu estava vendo. Não que fosse diferente, foram extremamente cruel com ele, sua casa, sua família. Agindo de uma maneira que me deixou completamente irado. É bom que você não me veja irado, porque você vai achar que eu estou endemoniado. E eu fui, meu irmão, extremamente atingido, porque fazia parte de um processo. E o processo é: você está com o Sérgio ou está conosco? Sabe aquele negocinho, você é de Paulo ou de Apolo? Cara, eu fiquei tão indignado que eu sentei com ele, meu irmão, e comecei a rasgar para ele. Quando eu acabei de falar tudo, quando eu fui para casa, o Espírito Santo foi e me pegou. Ei, por que você acha que ele não pode passar por isso? Eu falei, Senhor, mas isso é um absurdo, injusto. O irmão acabou de perder seus 2 primos, seu irmão sanguíneo, sua casa, tudo. E como que alguém pode pensar se ele quer ficar na igreja X, na igreja Y? O Espírito Santo falou para mim, ei, deixa que eu cuido dos meus. Em outras palavras, deixa que eu cuido dele. Se ele está passando nesse processo, eu quero ensiná-lo. Ei. Meu irmão, quando o Espírito Santo fala, acabou o argumento. Toda a minha almatiquez, toda a minha alma que queria protegê-lo, guardá-lo e acabou, cessou. Eu fui lá e pedi, meu irmão, eu quero que você me perdoe, inclusive as coisas que eu falei para você. Porque aí eu fui na alma, para não dizer na carne, e comecei a falar coisas além do que devia. Cogitas. Essa é uma disposição mental que vai em direção do pensamento e, às vezes, assim como Pedro estava agindo, correndo em direção contrária aos propósitos de Deus. Você também pode fazer isso, irmão. Eu também posso fazer isso. Verso 3 de Colossenses, capítulo, voltando para Colossenses 3, verso 3. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em... Diga, minha vida está escondida. Ou está oculta. Cara, que maravilha estar oculta em Deus. Sabe o que é? Quando o seu inimigo vem, você está aqui. Aí você diz, e agora ferrou. Olha o tamanho do gigante. Aí Deus sai de trás e se coloca na sua frente. Aí o inimigo olha e fala, ei. Com esse aí não dá não. E você fica o quê? Escondido, oculto, guardado. Lembra lá do salmista, no Salmo 91? O que a palavra de Deus diz? Aquele que está o quê? No esconderijo, à sombra do Como é que você pode descansar no meio de uma guerra, irmão? Pela fé. A guerra está ali, mas você entra no descanso da fé. Senhor, eu tenho certeza que tu estás no controle. Aí os teus olhos, meu irmão, tudo embaçado. Caramba, não estou vendo nada. Continua declarando. Daqui a pouco vai aparecer uma nuvem da tamanho da palma de um homem.
Amém? Cadê? Eu parei aonde, Jesus? Pois morreste, a vossa vida está escondida em Cristo. 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestareis com Ele. Eu vou dar um salto aqui nos versículos, irmão. Depois você lê Colossenses 3 todo. Poderoso. Vou para o verso 15. Pode você ler os versículos anteriores. Colossenses 3, verso 15. Seja a paz de Cristo o quê? O juiz ou o árbitro em vossos? Que coração é esse, gente? Tendo em vista o quê? Que fostes o quê? Convocados para viver em... Meu irmão, tem uma convocação. Você sei, se você não está em paz, você está no time errado. Não é, Nath? Quando está para ser convocado, será que eu vou? Será que eu não vou? Todo jogador, quantos viram o reprise depois de todos aqueles que estavam para ser convocados na seleção, agora, da Copa de 2026? Os caras que, sabe, só tem a convicção de que vai, meu irmão, quando o cara diz assim, fulano! Verdade ou não é? Uns estavam esperando uns estavam esperando o outro, daqui a pouco não foi, que estava esperando, daqui a pouco não estava cogitado, foi, sim ou não? Cara, aquela coisa, cara, anos e anos os caras vivem isso. Os caras que estão no topo dos nomes, da riqueza, do poder. Mas quando eles foram convocados, como por exemplo Neymar, não quero entrar aqui no assunto, que se dá pano para manga, né? Mas, cara, quanto que ele vibrou, quanto que a família chorou. Sabe por quê? Quando você está convocado, você agora tem uma certeza, eu estou no time. Meu irmão, Jesus nos convocou para a sua paz. Quando não tem paz na nossa vida, a gente está jogando em outro time, irmão. Eu vou te dizer, e você também já sabe disso. Já teve muitas coisas que a paz me livrou. Porque você, quando desce para o joelho e diz, Senhor, estou falando como uma expressão, né, de oração, de entrega, de rendição. Senhor, tu está nisso. Se a paz de Deus está lá, irmão, fica tranquilo. O convocador da seleção está dizendo, tu está no meu time. Se a paz sair, irmão, para e não toma passo. Porque você pode estar correndo um grande risco. Mas eu não entendo. Tem coisa que você não vai entender. Você só vai precisar se sujeitar e obedecer. Desse jeito. Nós não estamos falando de compreensão humana. Estamos falando de decisão do árbitro, do Senhor, que é o Kyrios, o Senhor da nossa vida. Amém? Agora verso 16. Em paz? Como membros de um só corpo. E sede o quê? Agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém? Diga que Cristo habite ricamente na tua vida. Como? Ensinando, aconselhando uns aos outros, com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. O que é um cântico espiritual? Às vezes não é nem um cântico que você conhece, que já foi publicado. É um cântico que você vai dizer, Senhor Jesus, eu te amo. Eu dependo de ti, Jesus. Isso é um cântico espiritual, sabe, que vem lá do fundo do teu ser, dizendo, eu sou teu. Eu sou extremamente grato. Cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Tudo quando fizerdes, seja por meio de palavras ou ações. Uma coisa é a palavra, outra coisa é o agir da palavra. Fazer em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele, graças a Deus, o quê? Pai, que você possa oferecer. Fique tranquilo, gente, foi só um negócio que caiu ali. Diga dependência. Escute. Você já ouviu tantas vezes falar de alguém é um dependente químico. Alguém é um dependente emocional. Dependência é o estado de quem perdeu a autonomia. Necessitando de algo ou de alguém para funcionar, manter o equilíbrio e realizar tarefas diárias, cotidianas.
Por isso que eu e você precisamos ter a consciência. Eu dependo de Deus. Amém? Você já não sabe mais fazer sozinho, irmão. Se você acha que Deus, em Cristo Jesus, né, está te dando um livre-arbítrio, se for de uma maneira, sabe, só intelectual, você vai dizer, hoje eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mas se você tem uma dependência e diz, eu não faço o que eu quero, eu faço o que é preciso fazer. Porque tem hora que você não quer fazer. Se você me dá a oportunidade de te ensinar alguma coisa, eu posso te dizer, eu não tenho um dia sequer que eu tenho dificuldade para vir para a igreja. Um dia sequer. Que isso, Sérgio? Tu é um super-homem. Não é disso que eu estou falando. É porque eu nunca cogito se eu estou cansado ou não estou cansado. Se eu quero ou não quero. Tem uma decisão no meu espírito. Eu não estou aqui meramente porque só preciso estar. Porque eu tenho uma satisfação a dar aos irmãos. Eu estou aqui porque Ele é digno. De quando eu acordo, de quando eu me levanto, de quando eu como ou quando não como. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou só querendo dizer, irmão, que eu não sou anormal e nem você muito normal. Eu só estou querendo dizer que nós podemos, e mediante qualquer luta e dificuldade que eu tenha, que você tenha, e nós temos, sim ou não? Tu está nesse corpo, irmão, eu também estou. Eu não estou falando sobre uma decisão mental, sabe, natural. Eu estou falando de uma decisão que sempre corre na direção do propósito de Deus. Faz, Senhor, eu estou ali, mesmo mediante das lutas, quando isso ainda não aconteceu, ainda não resolveu, isso ainda não está, sabe, completamente restaurado, entendeu? Diga comigo, base tripla. Eu vou terminar. Diga comigo, palavra, diga oração e adoração. Diga mais uma vez, palavra, oração e adoração. Repita comigo, por favor, eu estou terminando. Acho. Diga relacionamento com a palavra. Diga toda vez que eu estiver lendo a Bíblia, eu estou me relacionando com a palavra. Diga com a pessoa de Deus, de Cristo. Diga relacionamento na oração. Diga eu estou me relacionando com uma pessoa. Diga o Espírito Santo. Pessoa na personalidade, ok? Na persona. Deus não é pessoa natural, né? Mas na persona, na personalidade daquilo que Deus é. Deus é Espírito, a gente sabe disso. Mas relacionamento com a palavra na pessoa de Cristo, relacionamento na oração na pessoa do Espírito e relacionamento na adoração. Diga na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o tripé, meu irmão, de uma vida, sabe, cristã. Diga comigo, a palavra, por favor, a palavra nos transforma a sua imagem. 2 Coríntios 3,18, escute. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme sua imagem, estamos sendo o quê? Transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. O apóstolo fiel ao ministério disse isso, o apóstolo Paulo. Então diga, eu preciso me relacionar com a palavra, que é quem? Diga Cristo. Diga, a palavra nos transforma a sua imagem. Mais uma vez, por favor, a palavra nos transforma. Cada vez que eu olho para a palavra, eu olho Cristo, é um espelho. Eu estou olhando, estou sendo refletido aquilo que estou vendo, aquilo que eu estou enxergando, aquilo que está vindo com clareza ao meu espírito.
lá no meu interior, está sendo iluminado quem eu sou nele. Eu vou me transformando cada dia mais numa pessoa que é muito mais parecido com ele do que comigo mesmo. Então a palavra nos transforma a sua imagem, a oração nos alinha à sua vontade. A palavra nos transforma a sua imagem, a oração nos alinha o quê? A sua vontade. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. A palavra nos o quê? Transforma a sua imagem, mas a oração nos alinha à sua vontade. Olha o que diz Romanos 12, 2. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede o quê? Transformados pela renovação, diga metanoia, das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, eu já tenho provado isso e você também. Se você já provou de Deus, você sabe qual é a boa vontade de Deus. Você sabe o que é agradável a Deus. Você sabe o que é perfeito a Deus. Posso ouvir um amém? E o último ponto, a adoração. A palavra nos transforma a imagem. A oração nos ajusta e nos alinha o quê? A sua vontade. E diga, a adoração nos ajusta a nova atmosfera espiritual. É a adoração que nos ajusta a atmosfera de Deus, irmão. Se está ruim, adora. Como que eu vou adorar do jeito que eu estou? Tu não depende da sua alminha, bobo. Você depende de uma decisão que está no seu espírito. Adore. Abra a tua boca e começa a dizer: tu és lindo, tu és bom, tu és amável, tu és confiante, tu és o mais desejado, tu és o mais, delicioso, rico, saboroso. Amém? Duvido que a atmosfera não muda. Mas tu fala assim, deixa eu ver se vai funcionar. Jesus, tu é bom, hein? Tua mente. Se tu achasse que ele era bom mesmo, tu não estava desse jeito. Tu não estava passando, tu está passando, rapaz. Tu não está sentindo. Todo mundo sente. Olha lá, ele sente o amor de Deus, tu não sente, tu é frio. Oh, amado, meu coração. E eu fecho João 4, 23. Aquela mulher, cheio de sede existencial, que não era só pela água do poço. Está desejosa, clamando, não aguenta mais sofrer. Quantos maridos ela tinha antes? Quantos? 5. Já estava no 6º, se eu não me engano. Depois você olha lá. Tinha 5, já estava no 6º. Porque Jesus responde para ela: nem esse que tu tivesses, tu tens, é teu. 5 maridos já tivesse. E ela estava com outro, era bem vias de fato. Nem ele é teu. E Jesus, então, naquela conversa, começa a provocar ela, e você já conhece a história. Eu não tenho tempo para a gente essa história me atrai, sempre continua me atraindo. Cada vez que eu leio essa palavra, cada vez eu fico mais espantado, mais apaixonado de ver Jesus, como é que ele tratava ela e tal. Em determinado momento, ela entende que ele é o profeta, sim ou não? Já vi que tu é profeta, hein? Está falando das minhas coisas, está querendo me ridicularizar. Jesus falou: não, filho. Talvez os religiosos lá que tu segue lá junto com o teu povo faz isso, mas eu não. Eu não estou te falando isso para te envergonhar, eu estou te falando isso só para mostrar que o que você está querendo, precisando dessa água, você acha que ela provavelmente tirava o seu sustento e tantas outras coisas dali, ridicularizada, à margem da sociedade. Jesus falou: não, filho, não é isso que eu quero para ti. Eu quero que essa água que você necessita
não seja mais apanhada, mas seja dentro de ti uma fonte. Meu irmão, quando ela entende que Jesus, escute, é a primeira pessoa no ministério de Jesus que ele se revela, além dos discípulos, que ele é o Cristo, o Messias, o Salvador. Por isso que ela larga o cântaro, amém? O cântaro era o recipiente. Ela larga tudo e sai correndo. E ela diz, eu achei aquele que... Escute, agora tem algo profundo e eu termino aqui. Ela pergunta, ei, vocês dizem, judeus, que se adora neste monte. Nós e nossos pais adoramos no monte, não sei se era Gerazim, coisa assim. E aonde que de fato deve se adorar? Vocês dizem isso, nossos pais dizem aquilo. Qual foi a resposta de Jesus? Leia aí, por favor. João 4:23. Mas a hora está chegando. E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em? Adorarão o Pai em? Leia ali, irmão. Sabe esse negócio de letra maiúscula e letra minúscula na Bíblia? Quando a Bíblia diz, está falando do Pai, está falando de quem? Ali é espírito, é no seu espírito que você adora a Deus. Por isso já não existe mais algo estabelecido como Salmo 126. Nós estamos chorando porque eles se lembravam que não tinham mais, sabe, um lugar para adorar a Deus. Só que Jesus está dizendo, ei, acabou. Não é aqui, não é lá. É aonde? É agora. Sabe onde você adora a Deus? Em espírito e em verdade. Meu irmão, isso é um código tremendo espiritual que Deus abriu há 1990 e tantos anos, se a gente contar o tempo que Jesus estava vivendo. Se morreu aos 30, aos 33. Adoração em espírito e em verdade. Podemos observar em algumas ocasiões, preste atenção, o apóstolo Paulo se referindo a um fortalecimento no espírito aos irmãos das igrejas. Gálatas 6:18. Para que eu não fique só na falácia, né? Certo? Fala. Eu estou querendo mostrar para vocês a Bíblia. Gálatas 6:18. Quem é que ensina mais sobre vida no espírito? Paulo, irmão. Quer saber como viver uma vida vitoriosa no espírito? Nosso irmão Paulo aprendeu isso. Graças a Deus, nosso Senhor. Gálatas 6:18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Irmãos, amém. Filipenses 4:23. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém. Filemão 1:25. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Significa que a verdadeira adoração não está ligada a locais físicos, rituais ou tradições, mas sim a um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Essa atmosfera espiritual, irmão, é o clima, aí sim, emocional, moral, invisível que permeia um ambiente ou uma pessoa. Fique de pé. Ela é formada pela soma de pensamentos, sentimentos e intenções, criando uma energia ao redor de indivíduos ou grupos que influencia como pessoas se sentem, agem e se relacionam. Será que eu e você temos a graça e temos que os nossos pensamentos, sentimentos e intenções criam essa energia ao redor das pessoas, dos indivíduos, dos grupos, e é capaz de influenciar pessoas a se sentirem, agirem e se relacionarem? Oh, papai, aleluia. O nosso irmão Paulo, lá em Filipenses 4:8, vai declarar, debaixo da ação do Espírito, deixou registrado: concluído, caros irmãos, absolutamente tudo
o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Coloque a sua mente nas coisas do alto, nos códigos celestiais. Tudo, preste atenção, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e visto em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Eu encerro trazendo esses 4 princípios. Paulo vai dizer, depois do que deve ocupar a nossa mente. Prática do ensinamento de Paulo referente ao verso 8. Tudo que é amável, honesto. Qual é a prática? Qual é a resposta? Diga aprender. Diga comigo, aprender. Eu não sei se você sabe que aprendizado vem por repetição. Sabe disso? Repita muitas coisas. Fale muitas, confesse muitas coisas. Amém? Diga aprender. Aprender é algo que é receptível, sim ou não? Eu aprendo por aquilo que eu recebo. Amém? Diga outro aspecto, receber. Ele diz aprender, receber, também é receptível receber, sim ou não? Que é a Mariana? Pode receber ou não. Diga ouvir. Ouvir também é receptível ou não? Só que o último, ele chama o quê? Praticai. Já não é mais tão receptivo assim. É alguém o quê? Reativo. É alguém o quê? De responsividade. Aquele que realiza, aquele que executa, aquele que efetua, aquele que desempenha. Por isso nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, negligentes. Porque é como se a gente ouvisse e olhasse o nosso rosto no espelho e quando saísse logo se esquece. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, está aqui, ó. Aprender, receber, ouvir e praticar. Amém. O que eu estou te dando, irmão, aqui, compartilhando, né, no sentido, eu não tenho dúvida. Se você começar a exercer isso na tua vida, no teu interior, isso vai mudar completamente o que está fora de você. Completamente fora de você. Porque agora você já não depende do que está fora, mas depende do que está dentro. O Espírito, ele ministra o seu espírito. É ali que você adora de fato, de verdade. Por isso eu louvo a Deus pela vida de alguns irmãos aqui que já me ensinam sobre isso. Me ensinam na prática de como é que é. Lá em Atos, eu não me lembro o versículo que diz: nele eu existo, nele eu me movo, uma coisa assim. São 3 coisas. Eu não lembro o versículo direito. Se alguém puder achar aí depois passar, tá liberado para dar um Google aí rapidinho. Nele eu existo, me movo e existo. Uma coisa assim. Está lá em Atos, eu não estou lembrando aonde agora. Feche seus olhos, por favor.